Olá pessoal do canal Cristocêntrico Igreja, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 7, os versículos 21 em diante, que diz assim, aqui nessa Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: porque de dentro do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isto vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Ou na versão atualizada, isso vem de dentro do coração do ser humano e isso que o contamina. Como você acha que é o seu coração de pecador? Algum tempo atrás eu recebi um cartaz que veio da África do Sul, acompanhado com aquele livreto O Coração do Homem. E ele traz aqui umas ilustrações bem interessantes, eu gostaria de compartilhar com vocês. É claro que é de uma maneira simbólica, mas nos ajuda a entender de maneira assim bem forte a situação do coração do ser humano sem a conversão e depois com a conversão. Então eu queria que você olhasse comigo aqui para esse cartaz, onde você observa aí um coração, de um lado um demônio, do outro lado um anjo, né? Eu recebi aqui veio de lá, né? Aí, ó, veio de Pretória, África do Sul. Esses irmãos enviaram para nós e nós tivemos a oportunidade de levar nas escolas, em casa, em vários lugares. Bom, começando então aqui, primeira situação do coração do ser humano sem a conversão, como está simbolizado aqui, nada contra os animais, né? Só representando aqui, cada animal representando um tipo de pecado. Então, aqui por exemplo, o pavão está representando o orgulho, o bode representando a impureza, a imoralidade, o porco representando a bebedeira e a glutonaria, a tartaruga representando a preguiça, a onça representando a raiva, o ódio, e a cobra representando a mentira, a traição, e o sapo representando a feitiçaria, e os pecados de idolatria. Aqui nós temos a consciência, que no caso, essa estrelinha aqui, que no caso está bem suja, por causa que esse coração está sendo dominado pelo pecado. Esse do meio aqui, vocês já imaginam quem é, né? É claro que Satanás aqui está só sendo representado, né? Não quer dizer que ele habita dentro do coração também das pessoas, mas a mente da pessoa que vive no pecado é controlado pelo príncipe desse mundo, né, tenebroso, que é o diabo. E aqui está o olho de Deus que vê tudo. Nós podemos tentar esconder o pecado de Deus, ou aliás, de nós mesmos, ou dos homens, mas de Deus jamais. Não tem como nós escondermos o pecado de Deus. Deus vê tudo. E as bolas de fogo em redor do coração representam o amor de Deus, que deseja entrar nesse coração trazendo luz. Aqui o anjo, né, o anjo de Deus, e aqui representado pelo Espírito Santo, a pomba. Observe o semblante desse homem, né, desse que tem esse coração cheio de pecado. Por mais que as pessoas possam aparentar uma felicidade externa, mas interiormente, se ele vive na prática do pecado, não tem como haver verdadeira felicidade. Bom, e como que isso aqui muda? Graças a Deus que pelo arrependimento e a fé em Cristo como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo traz na vida do pecador, então isso aqui muda e muda de maneira bem radical. Primeiro a gente vê aqui que a situação é desastrosa, é terrível a nossa situação como pecadores.
É isso que a Bíblia nos ensina, como nós acabamos de ler o Senhor Jesus falando em Marcos, né, no capítulo de número 7. Agora nós temos aqui um coração que começou a arrepender-se de seus pecados. Começou a se arrepender do orgulho, a se arrependendo da impureza, da prostituição, da lascívia, né, dos pensamentos impuros. Começou a se arrepender da glutonaria ou da bebedeira e da preguiça, da raiva, do ódio. O arrependimento vem também o arrependimento pela idolatria, pelas as mentiras ou traição. E veja que a luz de Deus, o Espírito Santo, vai trazendo luz e a consciência começa a funcionar. A consciência que estava acomodada com o pecado, agora veja que vai havendo uma limpeza na consciência, porque o amor de Deus é o fogo que entra e vai transformando. A palavra de Deus nos diz em Romanos que Deus, pelo Espírito Santo, derrama o seu amor no nosso coração. E aqui o anjo com a espada, que significa a palavra de Deus, essa caveira simbolizando a morte, porque o salário do pecado é a morte, e essa pessoa agora está consciente, né, de que ele, como pecador, o que ele merece é a morte e morte eterna. Mas aí, o Deus dando o arrependimento e a transformação desse coração. Observe agora a mudança do semblante. De fato, a alegria, a felicidade, a paz, né, com Deus, porque um coração cheio, não tem como haver de fato verdadeira felicidade com um coração cheio de pecado. Mas quando há o arrependimento, Deus vai limpando, Deus vai purificando o nosso coração, né? E aí, quem é que vai agora ter morada, habitar nesse coração? Aqui nós vemos o Espírito Santo, simbolizado pela pomba. Observe que o amor de Deus encheu esse coração, representado pelas bolas de fogo. E aqui está essa estrela, representando a consciência. Não significa que essa pessoa agora se tornou um santo que nunca mais vai pecar. Enquanto nós estamos nessa terra, nós somos pecadores e nós cometemos pecado. Mas significa que essa pessoa agora, ao pecar, ele se arrepende de seus pecados. A sua consciência está funcionando. Ele se arrepende e pede perdão a Deus. E recebe. Essa é a diferença daquele que vive na prática do pecado para aquele que não vive na prática do pecado. Porque se ao pecar, ele se arrepende de seus pecados, porque o Espírito Santo está morando no seu coração. E ele é que nos leva ao arrependimento. Então, olha aí uma pessoa que agora ama a palavra de Deus. E observe aqui o anjo segurando aqui uma cruz, né, bem aqui em cima, mostrando que essa pessoa agora entendeu a obra de Cristo para a sua salvação. E é justamente isso que nós queremos falar, da obra de Cristo, né, para a nossa salvação. Porque toda essa transformação aconteceu, não é porque essa pessoa era melhor do que as outras e mais esperta ou nada disso. É porque um dia, pelo Espírito Santo, ele entendeu a obra de Cristo para a sua salvação. Aqui então representando essas gravuras, a morte, a paixão e morte de Cristo, né? Por exemplo, aqui representando quando Jesus foi açoitado, né? Amarrado e açoitado, e aqui a esponja de vinagre que colocou na boca de Jesus quando ele estava na cruz. O galinho representando quando Pedro negou a Cristo 3 vezes. Aqui os dardos representando quando eles tiraram sorte para ver os soldados, para ver quem ficava com as vestes de Jesus. E aqui as correntes que o amarraram. As mãos representando quando Pilatos lavou as mãos, né? Mesmo sabendo da inocência de Cristo, ele o entrega para ser crucificado, para ser açoitado. E aqui representando as 30 moedas de prata que Judas Iscariotes traiu a Cristo. Então, aqui tudo isso representando a paixão e morte de Cristo. E tudo isso por quê? Por que Cristo sofreu tudo isso? A coroa de espinho, para que eu e você, através do pagamento que ele fez na cruz, pudéssemos ser livres da condenação que pesava sobre nós. Para que eu e você que não viéssemos a ser condenados,
pudéssemos ser salvos, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. Então essa pessoa passa a ter a consciência disso e passa a valorizar de fato, de verdade, aquilo que Cristo fez para a sua salvação. Bom, aí nós temos então essa pessoa aqui valorizando, né, aqui representando a igreja, né? Claro que nós sabemos que a igreja não é um templo, mas aqui é uma pessoa que agora passa também a congregar, a se reunir em um local, seja numa casa, seja num templo, com outros irmãos para cultuar a Deus em comunhão com outros irmãos. Bom, e aí a sequência disso que nós vemos aqui, né? Aqui Pai, Filho e Espírito Santo, nesse coração, porque assim Deus é, Deus se revela na sua palavra, a Bíblia Sagrada, como Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade. E essa é uma doutrina que muitas vezes tem sido atacada, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós não vamos entender tudo sobre a Trindade, porque está além da nossa compreensão, porque o dia que nós entendermos tudo de Deus, então já não seria Deus. Deus está muito acima. Mas aquilo que Ele nos revela na sua palavra, sendo um só Deus e três pessoas, é assim que Deus se revela a nós, né? Por isso nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa ama o Pai, ama o Filho, ama o Espírito Santo. E então nós temos aqui a cruz, né? A cruz aqui também está sendo representada, né? A cruz, nós temos aqui lembrando sempre essa pessoa está lembrando da obra de Cristo para a sua salvação. E temos aqui as uvas, né? Porque Jesus lá em João, capítulo de número 15, ele fala que aquele que nele crê, né, ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos e nós vamos dar fruto. Novamente a consciência, aqui limpa, né? Bom, que fruto é esse? A Bíblia nos ensina lá em Gálatas, capítulo de número 5, que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência longa, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então é agora uma pessoa que passa a manifestar na sua vida o fruto do Espírito Santo. Por isso, a necessidade do cristão ser cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. E assim ele vai vivendo nessa comunhão com o Senhor, crescendo a cada dia na manifestação do fruto do Espírito Santo. Bom, agora, quando a pessoa tem apenas uma experiência religiosa, né, mas na verdade ela não se converteu e vai dando lugar ao pecado que vai dominando a sua vida, né? Está aí a idolatria, a raiva, né? Vai voltando novamente, né? A impureza, o orgulho e o pecado. Veja aqui aquilo que Jesus fala, que aquele que o Espírito Santo vem, ali houve uma mudança naquele coração da pessoa, mas se a pessoa realmente não foi uma pessoa que se converteu, apenas teve uma experiência religiosa, então, e o pecado vai novamente voltando a esse coração, porque a pessoa de fato não teve uma experiência verdadeira com Cristo, passando pela conversão, aí a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina que o seu estado se torna pior do que o anterior, porque volta 7 espíritos piores, né? E dominando aquele coração. E aí novamente você vê aí a tristeza, né? Então, por isso é fundamental você perguntar, eu realmente sou um convertido ou eu tive apenas uma experiência religiosa? O novo nascimento transforma a vida, de fato, da pessoa para sempre, né? Agora, aquele que apenas conheceu a Bíblia, conheceu as coisas, gostou, né, experimentou, mas de fato não teve uma transformação verdadeira de vida, não houve conversão genuína,
Cuidado, porque há muitos que depois se tornam o seu estado pior do que o anterior, né? E aí a Bíblia ensina, a palavra de Deus nos ensina aqui o coração, como é que fica o coração dessa pessoa. Aqui o pecado está bem à vontade, Satanás está bem à vontade nesse coração. Por quê? Porque não há arrependimento. Esse é o problema. Quando não há arrependimento dos nossos pecados, então é triste, né? Olha a situação desse homem, né? E aqui, principalmente no caso de apostasia, daqueles que abandonam a fé, que uma vez confessaram, então é terrível, é terrível. Quando falta o arrependimento na vida da pessoa, então isso é terrível. Agora, o único pecado, a Bíblia nos ensina que não há arrependimento, é quando a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa chama de diabo aquilo que é do Espírito Santo, né? Como Jesus estava expulsando os demônios, então aí os religiosos diziam, não, mas ele está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. E Jesus então mostra que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque eles sabiam que aquilo ali era obra de Deus, né? Então, quando é certo, a pessoa sabe que é uma obra do Espírito Santo e chama o Espírito Santo de diabo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E para isso não há perdão, né? Talvez você se pergunte, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você se faz essa pergunta, é porque você não se blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não está nem aí. Ele não se preocupa com o pecado, ele não se preocupa em se arrepender. Bom, mas agora, mostrando então a realidade de todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados quando chegar a hora da morte. A riqueza não pode resolver, os vícios não vão satisfazer, os amigos não podem fazer nada e às vezes até a religião ali não resolve. Os 10 mandamentos da lei de Deus o condenam e chegou a hora da morte e essa pessoa está em desespero, porque não houve de fato reconciliação com Deus, não houve arrependimento. E triste momento daquele que partiu para a vida sem ter a Cristo como Senhor e Salvador, né? Então está aqui sendo representado. Mas aquele que permanece firme na sua fé, tendo a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca esquece daquilo que Cristo fez na cruz para a sua salvação, ama a comunhão da igreja com os irmãos. Aqui o peixinho e o pão representando uma vida de simplicidade, ama a palavra de Deus, lê a Bíblia e medita nas Escrituras, como diz o Salmo 1, né? Nela tem prazer e nela medita de dia e de noite. E mesmo essa pessoa sofrendo perseguição, está percebendo que esse outro aqui está ferindo o coração dessa pessoa, mas a pessoa permanece, não nega a Cristo porque está sofrendo por causa do Evangelho, mas permanece firme, usa a espada de Deus como um soldado de Cristo, conforme está lá em Efésios capítulo 6. Ele usa a armadura de Deus, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e a sandália da preparação do Evangelho da paz. Então é alguém que está vivendo essa prática e vivendo isso em oração. Muito bem. Daí o pecado está aqui, querendo entrar e dominar, né? Mas essa pessoa vigilante em oração, está buscando fazer a vontade de Deus e vai vivendo uma vida de santidade, crescendo na comunhão com o Senhor. E se ao pecar, pede perdão e continua a sua caminhada cristã. E quando chegar o momento dessa pessoa partir, né, olha a diferença desse aqui para aquele outro. Esse aqui está em paz com Deus. No seu momento da morte, ele tem paz com Deus, né? A palavra de Deus diz nos Salmos que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Então, a coroa representando a vida eterna, né? E aqui alguém que está em paz com Deus, porque justificados, pois mediante a fé tenhamos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a sua vida e eu pergunto a você, qual desses representa o seu coração? Se é um coração que precisa de arrependimento, que você possa se arrepender e pedir perdão a Deus. Se você já se arrependeu, que você continue a viver uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. Eu estou aqui com essa camiseta porque eu quero justamente mostrar que essa camiseta está mostrando exatamente aquilo que nós não somos. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres ou super-crentes, nós somos é bem mais fácil dizer que somos mais super-pecadores. Nós temos o potencial, como nós vimos na Palavra de Deus, nessas gravuras aqui, o potencial de cometer coisas horríveis ou viver a vida. O pecado é terrível. Então, que eu e você possamos ter essa consciência, né, do nosso pecado, mas ter a consciência também, pela graça de Deus, pela obra de Cristo Jesus para a nossa salvação, e nele confiar, tão somente em Cristo, todos os dias da nossa vida. Não sermos autossuficientes, mas confiarmos em Cristo e no Espírito Santo para nos santificar todos os dias. Eu queria fazer uma oração com você. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para que o Senhor possa transformar o coração de cada pessoa, ó Deus, que precisa de haver a transformação, o arrependimento e a mudança de vida. Deus, e aqueles que já foram convertidos, que possam viver uma vida de santidade a cada dia e crescermos na comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Aumenta o nosso amor por Ti. Nos ensina a amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado pela obra de Cristo para a nossa salvação, pelo Espírito Santo que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, abençoe cada um dos meus ouvintes, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa Te buscar, que todos nós possamos Te buscar, ó Deus, na Tua palavra, em oração, e que o Senhor, ó Pai, nos perdoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.